Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições, mas somos a voz no deserto que clama: prepare o caminho do Senhor, e Ele... Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 16, versos de 10 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor, mas todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Onde estão os governantes que valorizam a justiça, a retidão, a honestidade, o bom senso, a verdade? Parece que estamos vivendo numa época de extinção em massa de governantes que se preocupam com essas virtudes. Mas se não há governantes assim, é de se preocupar ainda mais, porque isso nada mais é do que um reflexo de uma sociedade onde a justiça, a retidão, a honestidade, o bom senso e a verdade estão quase extintos. Nesses provérbios, estamos vendo o quadro de um rei ou governante ideal. Certamente, esse ideal só é alcançado quando esse rei ou governante se volta para a justiça, se volta para a verdade, se volta para o bom senso, se volta para a moralidade, se volta para a honestidade. E essas virtudes nós encontramos no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso amado Jesus. O rei na antiguidade, quando emitia uma sentença, era como se estivesse manifestando a justiça divina, pois era o representante de Deus, que disse em Deuteronômio 1,17: não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Esse foi o conselho de Deus através de Moisés para os líderes da nação israelita, que deveriam agir com justiça e serem imparciais no julgamento. Quando Israel abandonou esses princípios, foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. Em Romanos 13:4, se referindo aos governantes,
Paulo, inspirado por Deus, disse: pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela, a autoridade, o governo, não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Governantes existem para o benefício e manutenção da ordem na sociedade. Porém, governos corruptos, como vemos especialmente em nosso país, constantemente destroem a sociedade. Porém, refletem também o próprio estilo de vida da própria sociedade. Um bom governante motiva e exerce autoridade, não conduzindo ao erro e nem levando vantagem sobre o cargo que exerce. E, infelizmente, é o que mais vemos em nossa época. Um bom governante reconhece que todo trabalho perante Deus deve ser com honestidade, uma vez que Deus é dono de tudo. Um bom governante lidera com justiça, pois é por meio da justiça que o trono ou o governo se estabelece. Mas um povo que não tem direção de Deus e escolhe seus governos à mercê, acabam colhendo os frutos da corrupção, os frutos da injustiça, onde os governos, quando dão algo para o povo, acham que estão fazendo um favor, quando na verdade estão cumprindo a sua obrigação. Um bom governante destaca a justiça e atende tanto aqueles que são ricos como aqueles que são pobres, sem fazer distinção. E um bom governante se alegra com a verdade, buscando bom senso, com equilíbrio, servindo de modelo e incentivo para a própria sociedade. Esse é o ideal. Infelizmente, não é o que vemos. Um governante sem bom senso é como um carro sem motorista, desgovernado, colocando em risco todos os que estão dentro dele. Porém, os que buscam sabedoria em Deus, que é quem estabelece os governos, saberão como contornar e controlar qualquer situação difícil que surge no meio do caminho. Um bom governante traz vigor aos seus súditos, dando-lhes esperança, como a chuva de primavera e a luz do sol. Infelizmente, o que estamos vendo cada dia em nosso país, mesmo diante de uma situação trágica como a que estamos vivendo, o que vemos são governos interesseiros, insensíveis e oportunistas, e nada mais. O discurso é belo, mas por trás do discurso está a astúcia e o pensamento no seu próprio bem e não da sociedade. Na história de Israel, o povo de Deus na primeira aliança, alguns governantes conseguiram viver de forma sensata e sábia e trouxeram prosperidade para a nação. Porém,
a maioria seguiu o caminho da insensatez, trazendo desgraça para a própria nação de Israel. Porém, esse quadro do rei ideal, apresentado nesse trecho de Provérbios, preparava para o quadro futuro do rei messiânico, profetizado por Isaías, capítulo 9, versos 7, até capítulo 11, 3 e 4. Estava preparando para o futuro rei messiânico. Porém, esse rei messiânico já veio e estabeleceu seu reino por meio da igreja em Atos capítulo 2. E ele está governando do seu trono celestial e eterno. E virá, segunda vez, com seu julgamento divino e justo. Portanto, que tanto os governos ou os governantes como a sociedade, que vocês estejam preparados. Abram os olhos, vocês que governam as nações, pois uma nação que não busca a direção de Deus para suas decisões é como um carro sem motorista, um avião sem piloto. Ficará desgovernado e seu fim será a destruição. Abram os olhos vocês também, cidadãos desse mundo, pois os governantes apenas refletem o estilo de vida de seu próprio povo. Eu não sou cidadão desse mundo e nem quero ser, pois minha pátria está no céu, de onde aguardo ansiosamente o Salvador. Lá eu quero morar, lá eu quero viver, pois lá é onde habita a verdadeira justiça. Enquanto esse dia não chegar, quero refletir o estilo de vida do meu Senhor e meu Rei, Jesus, o único Rei legítimo de todo o universo, que nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Que Deus te abençoe. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições, mas somos a voz no deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. E Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem